Falando sobre a revalidação, o que eu tive que fazer e o que todo mundo tem que fazer para revalidar aqui. Existem 3 possibilidades principais de revalidação aqui na Austrália. É pelo Standard Pathway, que é o mais comum, né? Sim. Que é o padrão. O Specialist Pathway e o Competent Pathway. O Standard Pathway é o processo que você faz as provas. Não interessa se você é recém-formado, se você tem 20 anos de formado, você vai fazer o mesmo processo igualzinho e vai começar do zero aqui. O Specialist Pathway é para quem já é especialista no seu país de origem e quer revalidar a sua especialidade, que seria uma possibilidade que eu poderia fazer, mas que eu optei por não fazer, por saber que a revalidação das especialidades cirúrgicas aqui é muito difícil e por não ter conhecido ninguém que tivesse tido sucesso. Pelo contrário, Sério? eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que não tinham conseguido, que já tinham tentado e já tinham recebido uma negativa do órgão que regulariza isso, que já tinha falado, não, você não é compatível. E a última opção é o Competent Pathway, que não se enquadra para os brasileiros, mas se eventualmente tiver alguém ouvindo que é brasileiro ou de outro país, que fez a formação em países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos e Reino Unido, obviamente, fez já a especialidade lá ou fez a faculdade lá, aí consegue revalidação pelo Competent Pathway, que eles consideram que é a mesma formação. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com uma carioca que mora aqui há 3 anos e ela é médica, né? Então, obrigado por ter vindo aqui, doutora Carolina Chacon. Obrigada, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado, porque você não mora aqui em Sydney, né? Não. Então, não moro. Por ter lembrado de me avisar. Veio pro show do Elton John, como é que foi? Foi bom. O show foi bom, valeu a pena. Eu morei aqui em Sydney um pouquinho, né? Morei 8 meses aqui, mas não consegui emprego aqui como médica, que é um lugar difícil para conseguir. Não é impossível, mas é um lugar difícil de conseguir emprego. E eu consegui emprego em Newcastle, que é uma cidade próxima aqui de Sydney, que fica 2 horas daqui, e aí fui para lá. Eu tava lá no campeonato de surf WSL que teve alguns anos atrás, ano passado. Ano passado. Isso, que foi o campeonato que o Medina foi, que o Igor Ferreira ganhou. Isso. Ítalo Ferreira. É Ítalo, Ítalo, não é Igor. Isso, Ítalo. E aí foi uma galera daqui. Só que foi um pouco ruim, porque assim, a gente chegou, o mar tava muito flat. E aí tem dias... Eles cancelaram os dias, né? Eles foram postergando até o dia que eu voltei. E aí o mar tava bom. E aí, ou seja, eu não vi absolutamente nada do campeonato. Mas Newcastle é uma cidade gostosa. É legal. Eu falo que é um pouquinho boring, né? Um pouquinho chata, assim, meio parada. Mas é uma cidade pra família, eu acho que é uma cidade boa. É uma cidade um pouco mais barata do que Sydney. Mas não é tão animada como Sydney. Não tem tantas coisas, tantas oportunidades como Sydney. Mas tem bastante serviço, tem bastante coisa. É uma cidade média grande, né? É uma cidade que não falta nada. Mas não tem tanta coisa, obviamente, igual tem Sydney. Mas para quem veio do Rio, isso daí pega um pouco, porque você gostava de uma festa lá no Rio? Eu gosto de cidade grande. Gosto de cidade grande. Mas já sou uma senhora, já tenho filho. Já é família. Uma senhora. Já não faço mais tanta coisa, mas eu sinto falta de Sydney. Tanto que a gente vem com frequência pra cá. Tipo, sempre quando tem alguma coisa, a gente vem assistir musical, a gente veio assistir o Moulin Rouge, Fantasma da Ópera. Que legal. A gente veio assistir o Elton John agora. Teve Elton John em Newcastle também, mas aí a gente acabou vindo assistir aqui. Enfim, a gente sempre vem aqui pros eventos, assim, sempre vem pra show, pra essas coisas que a gente gosta bastante daqui. Museu, exposição diferente, museu, essas coisas que lá não tem tanto, né? Tem, mas não tem tanto. Mas e aí vocês geralmente ficam onde? Tem algum hotel, algum casa de amigo, esse tipo de coisa? Não, a gente pega o Airbnb mesmo. Airbnb já era. E aí agora vocês estão... A sua sogra tá aí também, né? Isso, meus sogros estão aqui, estão visitando a gente gente tá passeando aí pela cidade, que legal. Mostrando Sydney. Eu realmente sou apaixonada por Sydney, eu adoro É lindo aqui, Sydney, né? Eu adoro, eu gosto muito daqui. Mas você já foi para outro lugar? Já, de visitar. Alguma outra cidade, assim? Já. A gente já foi para... Fez a costa leste de carro, né? Acampando, de caravan até Byron Bay. Pô, que legal. Depois a gente foi para Gold Coast também, fomos para Cairns, já fui para Melbourne, aí fomos para a estação de esqui lá perto de Melbourne, que é Mount Buller. Tá. A gente já viajou um pouquinho. Ainda não fui para costa oeste, né? Perth, o lado de lá, Western Australia, Northern Territory, não conheço nada, nem Tasmânia.
Mas enfim, a costa leste, a gente... Que legal, deu pra dar uma viajada. Já conheceu um pouquinho. Legal. Carol, não sei, te chama de doutora ou te chama de Carol? Não, me chama de Carol. Carol? Tá bom. Tá bom. Eu ia pedir pra você se apresentar, pessoal. A gente já falou um pouco, você é do Rio, né? Mas o que você fazia lá no Rio? Por que você decidiu vir pra cá? Por que Austrália e tudo mais? Como foi para... Vou resumir essa história aí. Então, eu, na verdade, sou de Petrópolis, fiz faculdade em Teresópolis e fui para o Rio fazer residência de cirurgia geral e coloproctologia, que sempre foi o que eu queria fazer. Assim, eu sempre quis ser cirurgiã, desde muito cedo na faculdade eu já tinha decidido que eu queria ser cirurgiã. E aí eu fiz a residência na UFRJ e concluí a minha residência. No mesmo ano que eu concluí a minha residência, que foi 2015... meu marido tinha um congresso aqui, que o chefe dele falou assim, ninguém quer ir para esse congresso em Sydney, era um congresso muito bom da área dele, mas que ninguém queria ir porque a Austrália é muito longe. Entendi. Aí, ninguém quer ir e tal, você quer ir, Jonas? Aí ele falou, tá, quero, peraí, deixa eu falar com minha esposa aqui, que talvez ela queira ir também. Aí eu, não sei, peraí, deixa eu organizar minha escala. Vamos. Aí a gente veio, assim, de uma forma totalmente despretensiosa, e quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, esse lugar é incrível, assim, meu Deus, existe um país perfeito e ninguém tinha me contado isso. O Brasil que deu certo. Tipo isso, né? A gente sabe que não é por aí, né? Sim, porque sim. a história é muito diferente dos países, né? Mas enfim, eu fiquei realmente muito encantada e voltei com uma ideia e com uma coisa, né, no pensamento, assim, que nunca tinha me ocorrido. Eu nunca tinha tido vontade de morar fora. Eu não sou aquela pessoa que, sempre quis fazer intercâmbio, sempre quis morar fora. Você estava feliz lá no Brasil? Quis aprender inglês. Não, eu não sabia falar inglês. Eu amava morar no Brasil, sou apaixonada pelo Rio, era apaixonada, assim... muito feliz de estar morando no Rio, porque eu era do interior, né? Eu tinha ido pro Rio. Sim. Então eu já era apaixonada. Então pra mim aquilo era a vida perfeita e tava tudo certo. Só que quando eu vim pra cá, mudou realmente a minha cabeça e ao mesmo tempo, obviamente, a gente sabe que nessa época também as coisas no Brasil também começaram a piorar um pouco mais. As coisas no Rio começaram a piorar um pouco mais, porque até essa fase de lua de mel que eu tive com o Rio de Janeiro também era uma fase que o Rio estava muito bem, que era tipo 2010, antes ali da Copa do Mundo e das Olimpíadas e tal, 2010, 2014, e aí as coisas começaram a dar uma piorada, né, com relação à violência, os escândalos de corrupção, né, que é o tempo inteiro, né, que o brasileiro Sim. tem que viver com esse negócio aí, e aí isso sempre me incomodou bastante, e aí na época quando eu visitei eu falei, caraca, eu quero morar esse lugar é perfeito e tal, não sei o quê, só que meu inglês era zero, era abaixo de zero, assim, eu não conseguia cumprimentar as pessoas, eu realmente não entendia nada, eu quando vim visitar, eu não conseguia pedir nada. Eu ia num restaurante, porque meu marido tava lá no congresso, e eu fui explorar a cidade sozinha, com nada de inglês. Não conhecia ninguém aqui? Não conhecia ninguém. Mas aí saí batendo perna, né? Eu tava na City, tava aqui no centro da cidade, falei, vou bater perna e vamos lá. Quanto tempo foi de congresso? Só 10 dias. A gente foram 10 dias só. Na Austrália. Só isso, que foi o suficiente para mudar minha cabeça. E aí eu chegava nos lugares e apontava o que eu queria, usava o Google Aquela Tradutor mímica ali. pra... Tinha o smartphone, estava com internet no celular, usava o Google Tradutor para poder me comunicar, mas assim, eu realmente não falava nada de inglês. E isso, obviamente, era um grande empecilho, né? Como ser médica num lugar que você não fala a língua. Sim. E aí meu marido sempre me incentivou, tipo, não, você tem que aprender inglês, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. E eu, dane-se inglês, pra que eu quero inglês? E ia jogando esse problema para debaixo do tapete, assim. Sim, e era um problema, assim. Durante a residência, assim, todo mundo que eu convivia era assim, proficiente em inglês, e leitura de artigo, às vezes, era um problema. E aí todo mundo, não. Aí começava, às vezes, a conversar em inglês, eu, tipo, gente, eu não falo inglês. Perdida. Aí todo mundo, assim... Como assim? Você não fala inglês? Porque, né, o meio médico é um meio elitizado, é um meio privilegiado, em geral, é um meio que as pessoas normalmente falam inglês. E eu... Tipo, era uma pessoa estranha que não falava inglês. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas me olhando assim torto por eu não falar inglês, eu continuava jogando isso para debaixo do tapete até esse momento. E aí eu cheguei lá no Rio e eu falei, não, eu vou fazer. Preciso aprender inglês, eu vou fazer. Aí o Jonas, tá bom, meu marido, né? Tá bom, você vai. Aí eu vou. Não botou fé. Não botou fé, me desafiou. Eu falei, eu vou. Aí fui pro curso de inglês, que era na frente da minha casa, cultura inglesa, e fui lá conversar com o professor. E assim, a história até... eu acho que
Eu gosto de contar essa história porque eu acho que muita gente, às vezes, que vem pra cá ou que quer vir pra Austrália, tem essa barreira da língua e acha que, caraca, eu nunca vou conseguir, pra mim é impossível. Pra mim era impossível, na minha cabeça era impossível. Sim. E o professor que me recebeu lá, ele foi conversar comigo, eu só chorava. Eu não conseguia falar. Nada. Não, e eu não conseguia nem falar em português, porque aquilo me tocava num lugar tão ruim, sabe? Por várias coisas que tinham acontecido no passado relacionado com isso, me tocava num lugar tão ruim daquela minha ignorância ali do inglês, que eu comecei a chorar. E ele foi um querido, assim, falou, não, calma, você vai aprender e tal, não sei o quê, mas realmente você não sabe nada, você vai ter que começar do início, você só consegue pular o livro 1, você vai ter que começar do livro 2, porque você não sabe usar o verbo to be. Eu não sabia, eu não sabia o que era o were, sabe? No passado, né, do plural, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que significava a palavra, sabe? Eu não sabia, meu inglês, pra dar uma ideia, eu gosto de usar esse exemplo, porque dá uma ideia de como realmente era 0. O nível, né? O nível era nível 2, né? De 10 era 2. E aí eu fui estudando e nesse processo eu engravidei, então eu comecei a estudar inglês, eu estava grávida, eu tinha uma rotina extremamente pesada, eu trabalhava muito, eu, assim, fiz 30 anos, né? Na época, assim, eu tava para fazer 30 anos, grávida, estudando, e eu vou continuar. E fui bem devagar, eu também não fui forçando. Preciso aprender inglês da noite pro dia, não vai acontecer, não vai ser assim, mas me forcei, ouvindo muito conteúdo na internet, podcast, filme, YouTube, tudo em inglês o tempo inteiro. Isso é uma boa forma de aprender, eu acho. Música também. Pois é. E aí, às vezes, as pessoas acham que tem que vir pra cá pra aprender inglês e eu acho que atualmente não é assim, né? Porque a gente tem tanta coisa disponível na internet muito que você conteúdo, não precisa vir pro lugar. Você pode fazer a sua própria imersão, né? Então, eu fui fazendo isso e aí, final de 2017, a vontade continuava lá, mas aí foi o momento que a gente deu o estalo. Vamos tentar fazer o processo? Vamos tentar. Porque aí entra a outra parte. Essa é um pouco da minha história e tem a outra parte que é a história do meu marido, né? Que ele é profissional de TI, sempre teve um inglês muito bom, um cara extremamente qualificado, com doutorado na área dele. E a gente entrou em contato com uma agência de imigração lá no Brasil, que tem escritório aqui, que tem escritório lá. Eu entrei em contato com eles, que eu queria conversar com alguém pessoalmente. Sim. E aí a gente foi nesse escritório de imigração e para entender quais eram as reais chances daquele nosso possível sonho acontecer, né? Que a gente absorvia muito conteúdo, né? Consumindo muito conteúdo, YouTube e tal, não sei o quê. Que nessa época, 2016, 2017, já tinha bastante gente produzindo conteúdo, né? Já. E isso me ajudou bastante. Aí eu falei, cara, é possível. Eu acho, assim, pelo que eu tô vendo aqui, é possível, mas a gente precisa conversar com alguém realmente que diga que esse plano que eu tô aqui na minha cabeça vai fazer sentido ou não. Mas qual que era o plano? Você não queria vir como estudante, né? Eu não queria vir como estudante. Essa era a questão. A gente não queria vir como estudante, porque, assim, a gente já tinha filho nessa época, nosso filho estava com quase 2 anos. A nossa situação era uma situação confortável de emprego e tudo mais, mas eu ajudo a minha família, assim, ajudo minha família no Brasil. Então, não era só o nosso custo. A gente tem outros custos, assim, que assim, eu não poderia arriscar. Abrir mão, assim. Vamos ver o que acontece. Eu estaria botando muita coisa em risco. Não só a minha profissão, mas assim, a situação da minha família, que ia ficar no Brasil também. Então, assim, eu não queria vir para cá como estudante, assim, não idealmente. Em alguns momentos da espera do visto, eu até cogitei vir para cá como estudante, porque o visto demorou muito para sair. Sério? Mas, assim, eu vamos tentar ver se a gente tem essa possibilidade de vir como residente permanente. Tá. E aí a gente conversou com a agência de imigração e aí eles falaram, se vocês conseguirem, se o Jonas, né, no caso, conseguir a nota máxima do inglês, isso era final de 2017. Vocês sabem que a lei de imigração muda, né, toda hora, de cada 6 meses a cada ano muda. Nessa época, ele conseguindo a pontuação máxima do inglês, ele conseguiria os 65 pontos, estava na idade boa. A gente estava com 31 nessa época. Boa. E aí dava, tipo, tudo casava ali pro skill de visa. Para uma pontuação boa. Pro 189 ou pro 190. Que aí eram as possibilidades pro regional ou pro independente.
E aí a gente aplicou não. A gente começou o processo, vamos ver como é que faz. Aí traz a documentação do Jonas, traduz a documentação para o órgão que é o Australian Computer Society, I think. I think. Oh, desgraça. Misturando inglês com português. Aí, que é o órgão, né, que regulariza a profissão dele. Aí fez a tradução toda da documentação, tal, não sei o quê. Aí ele começou aquela luta de prova de inglês, né? Parece que ele foi fazer o IELTS ou o PTE. Dos imigrantes, né? A gente sabe como é que é. Mas aí, isso lá do Brasa. Lá no Brasil. Estudar para a prova de proficiência, os dois trabalhando, filho pequeno, era perrenguinho, puxado, assim, era puxadinho, assim, eu tinha que me virar para ficar com meu filho, ele se trancava no quarto, meu marido se trancava no quarto para ficar estudando, era puxado, assim, mas a gente tava... Sacrifício que vocês estavam dispostos a fazer. A fazer, exatamente. Sim. E a gente não sabia do PTE. A gente só sabia do IELTS, a gente não sabia que tinha PTE no Brasil. E a agência de imigração não falou pra gente que tinha PTE no Brasil. E aí foi uma amiga minha que tava aqui na época, falou, cara, por que o Jonas tá fazendo IELTS, tem PTE? Eu falei, sério que tem PTE no Brasil? Eu não sabia, porque eu sabia da existência da prova, mas não sabia que tinha no Brasil. Sim. E aí eu falei, cara, não acredito. Ela, não, eu tenho quase certeza que tem. Eu falei, tá, vou entrar no Google aqui e vou olhar, nem que a gente vá, sei lá, às vezes pra um outro país, porque isso o Jonas já tinha falhado em 2 IELTS, falhado assim, né? Porque ele não conseguiu a nota máxima, que é Exatamente. foda pra caramba também, né? No writing. O writing do IELTS é foda. É foda. Sim. Aí... Pra mim também, o writing sempre foi a menor nota. Mas aí o PTE também me salvou. O PTE salva, o PTE é uma benção, o PTE é a mãe, o PTE é uma maravilha. Sim. Porque você aprende a fazer a prova e você consegue, né? Assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que, tipo, conseguiram no IELTS e não conseguiram no PTE. É raro, mas acontece. Mas, assim, tipo, o PTE é uma mãe. Sim. Aí a gente descobriu o PTE, e aí depois do Jonas falhar 2 vezes no IELTS, e ele tava estudando pra caramba, fez aula particular com uma tutora nativa, não sei o quê, nanana. Ele tava escrevendo umas redações maravilhosas e não Melhor conseguia. que português, E não conseguia. Aí fez o PTE, de primeira ele conseguiu 90, assim. Aí foi quando a gente aplicou, e aí foi aquela coisa do momento certo na hora certa, porque quando ele conseguiu a nota que não era máxima, já permitiu uma pontuação de você fazer o Express of Interest, né? Então a gente já estava lá no sistema da imigração, mas a gente ainda não tinha sido sorteado para aplicar o visto. Aí, quando ele conseguiu o PTE, casou que ele tinha 5 anos de experiência na área dele, tipo, na mesma empresa. Então, isso contava a pontuação, porque mesmo sendo experiência no Brasil, contava. Nessa mesma época, ele estava com 31, prestes a virar o 32, que é quando cai 5 pontos. Sim. E aí ele conseguiu a nota máxima do inglês. Aí a gente foi sorteado. Conseguiu a pontuação máxima. Conseguiu a pontuação máxima de tudo no Skilled e a gente foi chamado. Foi chamado e fizeram a aplicação para um 189. Para um 189. Só que aí de aplicar até o visto ser granted, isso levou quase 10 meses. E aí a gente ficou lá no Brasil. E aí, quando você faz esse processo no Brasil, você não pode vir para cá. Você tem que esperar. Você tem que esperar a resposta. Você tem que esperar a resposta. Mas a resposta é quase certa que sim, né? É praticamente certa que sim, só que é praticamente certa, só que aí você não tem visto. A imigração até coloca lá um parêntese lá, que se você quiser vir enquanto tá esperando o visto, você pode vir, mas você tem que aplicar para um outro visto, não sei o quê. Aí tem um trâmitezinho especial. E a gente, não vamos fazer isso. Mostra, vou ficar aqui no Brasil o máximo que... Exatamente. Aproveitar a família também, né? E vai ser rápido. Porque na minha cabeça ia ser rápido. Né? Só que não foi nada rápido. E aí a gente foi granted, a gente recebeu o convite em janeiro de 2019. O visto foi granted em dezembro de 2019. E o que acontece em 2020, Daniel? Pandemia. O que acontece em 2020? Pandemia. Que merda. Aí a gente comprou a nossa passagem para o dia 30 de março. E aí as fronteiras fecharam. Meu Jesus, e aí? 30 de março não, era 8 de abril, acho, a nossa passagem. Aí cancelaram todos os voos, aquela novela. Aí, como a gente já estava com visto granted, a gente era considerado cidadão, residente permanente. Então, a gente poderia entrar, mas com que avião? Você tem um avião? Eu não tenho um avião. Como entro na Austrália? Entendi, não tinha voo indo pra cá. Não tinha voo. Aí, a Qatar era a única empresa que estava fazendo voo. A gente deixou 2 rins, né? Deu 2 rins pra Qatar. Veio pra cá, aí ficou naquele esquema de quarentena em hotel. Na época que a gente veio, o governo ainda estava pagando, então a gente não pagou nada. Boa. Aí ficamos nós 3 no quarto de hotel aqui na City e depois disso
estávamos oficialmente morando na Austrália. Caramba. É. Mas e a família de vocês? Eles não ficaram preocupados nessa questão da pandemia? Ah, vocês vão lá e vice-versa também? Todo mundo ficou preocupado, assim. E você, por ser médica, não tinha essa demanda de, fica aqui no hospital mais um tempinho, vem aqui ajudar e... assim, rolou esse momento, mas eu terminei, eu lembro que, assim, foi bizarro, assim, o meu último plantão, assim, o meu último turno de trabalho, a última vez que eu estava operando no hospital foi exatamente quando foi o primeiro caso confirmado de Covid no Brasil, que foi final de fevereiro. E aí eu já tinha combinado com a minha equipe que era quando eu ia acabar. Eu ia cumprir o carnaval, que eu não ia abandonar eles no carnaval. Que eu falei, vou dividir o feriado do carnaval com vocês, sobre aviso, plantão e tudo mais. E a partir de março eu vou arrumar minhas coisas e abril eu tô indo. Só que não foi isso que aconteceu, né? Tipo, aí até rolou essa conversa de tipo, você podia voltar pra cá pra ajudar a gente, mas eu, cara, não vou ficar, vou arrumar minhas coisas, não faz sentido. Minha cabeça tá na Austrália, eu já tava aqui, né? Minha cabeça tava aqui já há muito tempo e naquele momento mais ainda. E várias pessoas falaram assim com a gente, cara, espera mais um pouco, a gente não sabe como é que tá esse negócio da pandemia. E voo sendo cancelado, porque nisso que um voo foi cancelado, vários outros foram cancelados depois. E aí eu lembro que eu e o Jonas, a gente sentou, era de madrugada, assim, sei lá, 11 horas da noite, porque a gente estava esperando o horário do fuso para ligar para Catar, para tipo, conversar com alguém no telefone. Cara, esse voo vai acontecer? Sim, porque... E aí a gente estava esperando a hora do fuso. Sem certeza. E aí a gente falou, a gente vai de qualquer jeito? A gente vai de qualquer jeito. Dane-se, não interessa... A gente precisa tentar ir, a gente vai ter que ir, ficar esperando aqui não vai resolver. E nisso, enquanto a gente estava resolvendo essa burocracia, existia uma possibilidade dele ser transferido para a mesma empresa que ele trabalhava. O Jonas trabalhava na Dell no Brasil e existia uma possibilidade de ser transferido para a Dell que ele não pediu demissão? Entendi. Que ele não rolou. Não rolou, e aí ele teve que acabar pedindo demissão e arrumar um emprego. Só que assim, a gente poderia chegar aqui todo mundo desempregado, porque a gente tinha o visto residente permanente. Oficialmente não tem problema. Só que óbvio que não ter dinheiro é um problema, né? Então, ele começou a aplicar pra vaga. Lá do Brasil. E aí chamaram ele, e aí já tava tudo certo pra ele começar em maio. Então, assim, a gente, cara, vamos com incerteza de pandemia, sem saber o que esse vírus faz, sem saber... O voo tá acontecendo, a gente confirmou, o voo tá acontecendo, vamos. Mas foi tenso. Lógico que foi, assim, foi tenso. Sim. Mas aí ele conseguiu esse trabalho do Brasil. E como foi o seu processo para trabalhar aqui com medicina, né? Porque você não é cirurgiã aqui. Não, ainda não. Então, como é que foi esse início de você? Tudo bem que foi no meio da pandemia, né? Então já foi um momento conturbado. Como é que vocês se sentiram aqui depois de sair do hotel, né, que vocês fizeram a quarentena? Vocês foram para onde? Vocês ficaram aonde? Vocês sabiam o que fazer? Como é que estava essa situação? A gente já tinha reservado um Airbnb, né? Enquanto a gente estava no hotel, a gente ficou procurando o Airbnb e tal. Entendi. Aí conseguimos. Aí ficamos 15 dias e aí a gente já começou a olhar um aluguel por mais tempo. Né? Isso falando de como que foi, até que foi relativamente tranquilo. Essa parte foi suave. Sim. Até que foi de boa, porque a gente sabe que o Airbnb ajuda muito, né? Pô, você encontra o imóvel ali, você vê as fotos, você evita perrengue, né? É muito bom. E com relação à parte da revalidação, né? Que eu acho que é uma fatia interessante dessa conversa, eu já, como eu falei, né? Não foi uma decisão da noite pro dia, foi um processo que foi muito amadurecido. E eu pesquisava muita informação. Tinha muita dificuldade de achar informação, mas tive 3 amigas que foram essenciais assim para esse processo, que elas já estavam aqui. E elas me ajudaram com as coisas mais simples, assim, de como que eu tinha que estudar para a prova, como que eu tinha que fazer as coisas, como que era realmente esse início, que você se sente realmente completamente perdido. E isso foi uma das motivações para eu criar o meu canal no YouTube e criar o Instagram e tudo mais para falar disso. Mas, assim, falando sobre a revalidação, né? O que eu tive que fazer e o que todo mundo tem que fazer para revalidar aqui. Existem 2 possibilidades principais, na verdade 3, de revalidação aqui na Austrália, que é pelo Standard Pathway, que é o mais comum, né? Que é o padrão, o Specialist Pathway e o Competent Pathway. O Standard Pathway é o processo que você faz as provas e
não interessa se você é recém-formado, se você tem 20 anos de formado, você vai fazer o mesmo processo igualzinho e vai começar do zero aqui. E são provas o quê? Práticas? É uma prova teórica, que é uma prova tipo de múltipla escolha. Entendi. Tipo de múltipla escolha? Não, uma prova de múltipla escolha. Tipo, é semelhante a uma prova que a gente faz no Brasil. A gente, quando termina a faculdade e quer fazer uma especialização, uma residência médica no Brasil, que a gente fala que é para ter o acesso ao R1, né? É semelhante a essa prova. Então, é uma prova de múltipla escolha com 150 questões. Difícil, mas não é uma prova... É uma prova que eu acho justa. Eu não acho uma prova injusta, não. Eu acho uma prova justa porque ela não cobra rodapé de livro e cobra coisas que fazem sentido e não tem pegadinha, sabe? É uma prova justa. Você tem que estudar, mas é justa. E cai ali clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, saúde mental e a parte de saúde coletiva, que seria a parte legal, burocrática daqui. Também cai coisa de animais da Austrália, né? Cobras e aranhas e águas-vivas, essas coisas que a gente não tem ideia. Não está acostumado a tratar paciente com uma queimadura de água-viva lá no Brasil, por exemplo, ou picado de aranha. Exatamente, que não é tão comum, né? Sim. Enfim. Até acontece, né? Mas enfim, isso não cai na prova. Na prova deles aqui cai e a gente estuda isso. Isso é a prova teórica. Aí você tem que ter a prova de inglês, que você precisa ter os 65 no PTE. Nisso, seu inglês já estava bala. Já bala mais ou menos. Já estava bom, assim. Já tava bom, mas eu ainda tive um processozinho aí. Eu vou falar disso depois, mas Entendi. assim, essa é a prova, a parte da revalidação, né? A prova teórica, a prova de inglês, e aí você já começa a poder começar a trabalhar. Só que você ainda tem que ter uma avaliação prática, que aí você pode ter através de umas avaliações práticas que você já faz no local que você está trabalhando, que é o Workplace Based Assessment. O supervisor, assim, vai escrever uma carta sua baseada na sua performance? Mais ou menos isso, mas não é só isso. É tipo uma provinha prática ali que eles vão, aí veem como é que você está examinando ali o paciente e tal, não sei o quê. É uma avaliação no seu ambiente de trabalho. Tá. E tem a prova prática que você vai se inscreve para fazer, que são também pacientes, mas são atores, e aí são 12 pacientes que não são pacientes de verdade, que vai ter um examinador ali observando como que você interage naquela situação, como que você diagnostica, como que você conversa com o paciente. É uma prova muito de atuação, de ver como que você se comporta com o paciente. Isso é o Standard Pathway. O Specialist Pathway é para quem já é especialista no seu país de origem e quer revalidar a sua especialidade, que seria uma possibilidade que eu poderia fazer, mas que eu optei por não fazer, por saber que a revalidação das especialidades cirúrgicas aqui é muito difícil e por não ter conhecido ninguém que tivesse tido sucesso. Pelo contrário, Sério? Eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que não tinham conseguido, que já tinham tentado e já tinham recebido uma negativa do órgão, né, que é o Colégio Australiano de Cirurgiões, do órgão que regulariza isso, que já tinha falado, não, você não é compatível. Que nesse caso, se você quisesse já chegar fazendo cirurgia, esse seria o caminho. Exatamente. Mas para quem tem especialidades clínicas, tipo neurologia, até pediatria, psiquiatria, enfim, a gente tem colegas que conseguem por esse caminho. E a última opção é o Competent Pathway, que não se enquadra para os brasileiros, mas se eventualmente tiver alguém ouvindo que é brasileiro ou de outro país que fez a formação em países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Canadá, Irlanda, Estados Unidos. E Reino Unido, obviamente, né? Inglaterra, Irlanda e Escócia. E fez já a especialidade lá ou fez a faculdade lá, aí consegue a revalidação pelo Competent Pathway, que eles consideram que é a mesma formação. Entendi, então, como se fosse equivalência, assim. Exatamente, eles dão uma equivalência, que não é o que acontece pra gente que é formado no Brasil. Então, esse é o processo da revalidação, como são os caminhos básicos para conseguir, né? E no meu caso, qual foi a minha experiência? Eu inicialmente ia fazer a prova de revalidação no Brasil, e isso é uma coisa incrível, maravilhosa, porque tem a prova no Brasil. Isso é muito bom. Não sabia disso, que legal. Você pode fazer a prova no Brasil. Então, assim, tem vários colegas atualmente, assim, e também gente que me segue, que eu acho, assim, é muito legal, que, assim, o pessoal manda, que bom, marquei a prova, passei na prova, Carol, você me ajudou muito. Olha, que legal. É muito legal, Sim, muito legal, muito gratificante. Então, assim, dá para fazer a prova de revalidação em São Paulo, que era o meu plano inicial, só que como falei aqui, né, pandemia, minha prova foi desmarcada.
E eu fiquei sem data, sem local, sem ter como fazer a prova. Eu fiquei naquela, cara, remarco pra São Paulo, marco pra Sydney. Tipo, inicialmente eu ia fazer a prova em São Paulo, acabei fazendo a prova em Sydney. Sim. Aí remarquei pra cá, fiz a prova em junho de 2020. Pandemia também, mas já tinha voltado a fazer a prova, todo mundo de máscara, aquele monte de restrição, aquele inferno. Aí fiz a prova de revalidação, passei. Aí eu, show. Por que eu escolhi fazer a prova de revalidação primeiro? Tem gente que escolhe fazer a prova de inglês primeiro, mas por que não é a melhor opção? Que assim como a imigração exige, vários cursos exigem que a prova tua de proficiência tenha 2 anos, né, dentro de 2 anos, para revalidação também é a mesma coisa. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa faz a prova de inglês, sei lá, num ano X, aí no processo todo acaba vencendo a prova de inglês. Sim. E você pode usar a mesma prova tanto para revalidação quanto para imigração. Então, vale a pena deixar a prova de inglês como segundo passo. Porque o mais difícil seria a primeira prova de revalidação. Não necessariamente é mais difícil. Para mim, pessoalmente, não foi mais difícil. Mas ela não tem validade. Então, tipo, uma vez que você é aprovado, você está aprovado. Perfeito, faz sentido. A de inglês, você tem aquele tempo ali de validade. Aí eu falei, passei agora na revalidação. Passei de primeiro, fiz uma vez só. Passei, lindo, maravilhoso. Agora eu vou focar no inglês. Tô tranquilo, meu inglês já melhorou muita coisa. Aí vou fazer um preparatório para o PTE para, né, me acostumar com as questões. Se você fez a prova e passou e a prova é em inglês, você já não estava assim, inglês vai ser fácil. Exatamente, eu tava com essa vibe aí do inglês vai ser fácil. Realmente, meu reading tava muito bom, né? Assim, até para eu me comunicar, eu também tava me sentindo cada vez mais confiante. Sim. Mas o buraco era mais embaixo, assim. Então, assim, o meu speaking, assim, ainda era muito ruim. A minha pronúncia era muito ruim. E a gente sabe, o PTE, para quem já fez, não sabe como é que é. Tem aqueles paranauês ali que você tem que saber como falar e tal, não sei o quê, não entonar, lá. Aí fui fazer o curso, aí marquei a primeira prova e fiquei assim por um pouquinho por não passar. Eu falei, aquela frustração, né? Que bad, né? Sempre você até toma uma porradinha, né? Você fica mal, né? Eu falei, vamos lá, vambora, força, vamos lá. Aí estudei mais um pouco, assim, bem intensivo. E aí passei. Isso estamos falando, de junho de 2020, passei na prova de medicina. Junho de 2020, passei na de medicina, na de revalidação. Final de setembro, início de outubro, foi a primeira tentativa do PTE que eu não passei. E em dezembro, iniciozinho de dezembro de 2020, eu passei. Então, assim, não demorou tanto tempo, né? Assim, considerando de 6 meses quase. Que eu cheguei na Austrália, tipo, em final de abril de 2020. E em dezembro de 2020 eu já tinha passado na prova de inglês e consegui meu trabalho. Então, assim, foi relativamente rápido, assim. Eu não posso reclamar. E dá para ser rápido o que é muito legal é que você consegue fazer isso do Brasil. Isso é maravilhoso. Eu fiz aqui porque a minha situação era muito peculiar, né? Eu tava com meu marido, que já tinha foram várias situações, né, que me ajudaram. Assim que você fez a prova de inglês, você passou na prova de inglês, você já conseguiu trabalho para fazer essa parte técnica da prova também? Eu consegui um trabalho, porque assim, quando você consegue o emprego, você começa a trabalhar assim aqui como se você fosse um interno, que eles falam que é um junior doctor, né? Normalmente são trabalhos... Estagiário. Mais ou menos, você ganha bem, você ganha direitinho, mas você é um médico júnior, né, que trabalha sob supervisão, o que não quer dizer que tem alguém na sua cola o tempo inteiro, não. Assim, só quer dizer que você não trabalha de forma independente, assim, você não pode fazer o que você quiser da sua cabeça. Entendi. Você tá ali com suas decisões, estão sempre sendo avaliadas por um superior. Aqui em Sydney, isso, ou você já estava em Newcastle? Lá em Newcastle. Aí eu consegui o trabalho lá em Newcastle. Porque nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo a prova de inglês, eu fui aplicando para várias vagas. E apliquei para vagas, inclusive aqui em Sydney, já para a área de cirurgia, porque eu não expliquei isso. Existem algumas vagas que chamam de fellowship, que são para International Medical Graduates, né, que a gente fala AMG, que é a gente, que é médicos que se formou fora da Austrália, e que eles oferecem essas oportunidades que são vagas temporárias para especialistas, mas que são super difíceis de conseguir. Entendi. Só que eu apliquei e consegui 3 entrevistas e fiquei assim super feliz que eu fui chamado para entrevista, né? Só que meu inglês ainda era ruim, assim. E hoje olhando para trás eu vejo, cara, era ruim. Talvez tivesse sido o motivo.
Talvez, não sei. É difícil de qualquer forma, assim, é bem difícil de conseguir anyway. Sim. Mas se eu fosse, né, se eu tivesse com essa minha desenvoltura aqui do português no inglês, quem sabe, talvez, não sabemos. Sim. Mas enfim, nesse meio tempo eu tentei aplicar para vaga aqui de Sydney, não consegui, porque a minha ideia era ficar aqui, assim, o Jonas estava trabalhando aqui, a gente gosta muito daqui, enfim. A ideia era ficar aqui, mas não rolou. E aí, nisso, assim, sempre, né? Eu acho que o network, os amigos, os brasileiros, isso sempre ajuda muito. Então, a gente já tinha um grupão, assim, de WhatsApp de médicos brasileiros aqui. Ah, que legal. E a galera toda tentando se ajudar e tal. E eu sempre trocando ideia com o pessoal. E foi com isso que eu consegui falar com o diretor do hospital que eu trabalho hoje. E ele me ligou. E falou assim, não, eu tô muito interessada que você venha, viu o meu currículo e tal, não sei o quê. E eu, assim, do telefone, aquela merda, né? Entrevista no telefone. Eu falei, caralho, nervosa, perguntando tá, assim. as coisas. Eu falei, meu Deus, que eu entendo o que esse homem tá falando. E aí fui desenrolando e tal, não sei o quê. E rolou de eu conseguir o trabalho, que é esse trabalho, que é um trabalho de júnior, né? Então, o que eu fazia era ficar avaliando os pacientes na enfermaria, paciente na emergência, e aí você faz rodadas, né? Você fica períodos em cada local no hospital, mas você, assim, você recebe como médico, e isso é o passo inicial para você conseguir progredir aqui. Entendi. Você precisa ter esse 1 ano trabalhando em hospital, 1 ano sob supervisão, para você, a partir daí, ganhar o seu registro geral, que seria tipo como se fosse, né, a sua independência. Que seria essa revalidação aí. A conclusão da revalidação, vamos dizer Perfeito. assim, para você conseguir progredir. E aí, esse local onde eu trabalho tem essa modalidade de avaliações práticas no seu local de trabalho. Ah, que legal. Que isso não é disponível aqui em Sydney, porque Sydney realmente não precisa de médico, aspas, assim. Aqui é mais concorrido, assim, todo mundo quer ficar aqui. Uhum. Então, aqui os salários são mais baixos, aqui tem menos oportunidade de vaga, porque todo mundo quer ficar. Então, para o médico estrangeiro conseguir vaga aqui é mais difícil. Não é impossível, tem colegas que conseguem, normalmente em hospitais um pouco mais afastados, né? Não vai conseguir no RPA, não vai conseguir, em geral, não vou dizer que é impossível. Que é um hospital mais conceituado, assim. Que é um hospital mais central, numa localização mais privilegiada. Não vai, assim, em geral, ainda mais o primeiro emprego, porque ninguém te conhece. Então, assim, você é um cara que veio do Brasil, tipo, quem é você? Não interessa se você fez faculdade na USP, na Unicamp, na FRJ, na faculdade da esquina. É do Brasil, é só isso. Entendi. Que interessa. Uhum. Tipo, tá, Brasil, é só isso que eles leem. Não interessa se fez o FRJ, não interessa. Tá. Então, é difícil conseguir esse primeiro emprego. E aí rolou lá em Newcastle e acabou que foi assim, foi muito bom. Isso eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2021. Então tô completando agora 2 anos agora já de trabalho como médica, e a partir de agora eu consigo progredir porque eu consegui concluir essas avaliações práticas. Apliquei para as vagas de trabalho lá, porque a gente todo ano você aplica para essas vagas, que é como se fosse um concurso, né? Um concurso interno, sim. Um concurso, mas que não é concurso, não tem prova, é só entrevista. Ah, entendi. Análise de currículo e entrevista. E aí eu consegui ser aprovada para uma dessas vagas na área de cirurgia geral. E aí, em fevereiro agora de 2023, agora mês que vem, né, no caso. Sim. Mês que vem. Daqui a 2 semanas eu começo nessa vaga nova de cirurgia que legal, geral. Parabéns. Obrigada. E aí você vai voltar a fazer o que você fazia no Brasil, você acha? Que tipo de cirurgia que era? Tem uma... Posso falar disso, assim, eu volto para a base da pirâmide do treinamento da cirurgia geral. Então, assim, eu não vou ter a minha autonomia de cirurgião, vou chegar e vou indicar, não, esse paciente precisa operar isso, eu vou operar e vou fazer o que quiser. Não, eu vou... É como se eu estivesse no treinamento de cirurgia no Brasil, como se fosse isso, o treinamento de cirurgia. Então, eu vou avaliar os pacientes, aí tem que discutir com o chefe que está me supervisionando, vou participar das cirurgias, né? Vou auxiliar nas cirurgias, que é basicamente cirurgia geral. Então, basicamente muito cirurgia abdominal e mama, porque aqui a parte de cirurgia de mama, não de cirurgia plástica, né? Câncer de mama. Sim. É do cirurgião geral. Então, basicamente, a minha área, né, de atuação vai ser muito isso. E eu vou trabalhar sempre com supervisão, e é como se fosse isso. É como se eu estivesse recomeçando o meu treinamento na cirurgia aqui. Entendi. Então, assim, uma decisão que eu tomei, assim, que obviamente foi uma decisão difícil e que muita gente opta por não fazer isso, não refazer o treinamento. Tem gente que já desiste só de saber que tem que refazer. Já, tipo, nem quero ir para a Austrália, Deus me livre, vou continuar no Brasil.
tem muitos médicos, não só do Brasil, mas, né, tem muitos médicos indianos aqui. E uma galera, assim, às vezes muito qualificada lá na Índia e chega aqui e vai ser médico de família, vai ser GP. Vai ser GP. É o movimento que a maioria dos médicos faz, porque GP aqui, né, que é, para quem não sabe, é o General Practitioner, que é o médico de família aqui, é a área que tem muita demanda. Você precisa dos médicos de família. Eles são a base do sistema de saúde. E foi te oferecida essa oportunidade aqui? Não, porque eu nem busquei ela, assim, né? Só que, assim, todos os meus colegas aqui, todos os meus amigos, todo mundo, não, mas você vai fazer GP? Você vai ser GP? Não, gente, não quero, obrigada. Não quero. Não é isso que eu quero fazer, porque realmente é o caminho mais fácil. É o caminho mais rápido. Não quer dizer que você não precisa estudar, que você não vai ter que se dedicar. Óbvio, você também tem prova para fazer, um monte de coisa. Mas é o caminho mais fácil. Sim, assim. Mas eu acho que talvez por isso o pessoal reclame muito da qualidade aqui dos GPs, talvez. Porque seja um pessoal que seja muito qualificado e tá fazendo uma parada que eles não queriam estar fazendo. E aí Pode acontecer isso também. E aí você vai num hospital e você precisa no raio-x, você precisa ir no GP antes, você precisa de um exame de sangue, precisa ir no GP. Aí você vai lá no cara, o cara ele, terceira vez de hoje já que eu tô recomendando um negócio. E uma má vontade, eu digo assim, já tive GPs bons. Própria. Já tive GPs bons, assim. Mas como também tive uns GPs que os caras falaram assim, não, toma esse remédio aqui, recomendo um remédio nada a ver, sendo que você já sabe o que você tá tendo ou que você precisa, e você precisa, sei lá, de uma outra coisa, o cara não toma esse remédio aí, vai melhorar, e o cara, ele não... Ou a mulher, enfim, o médico, né, de forma geral, ele tá cagando, assim. Você tem essa percepção? Assim, eu tive experiências boas e ruins também com o GP, assim, como paciente. Eu acho que o teu ponto faz sentido. Sim. Eu não acho que seja todo mundo, obviamente que não é todo mundo que é assim, mas acho que acontece um pouco isso. Acho que muitos se tornam GPs por ser o caminho mais fácil, vamos dizer assim, que talvez não gostem tanto daquilo. Acho que isso pode acontecer também. Mas o que eu falo aqui, aí do ponto de vista como paciente, né? Você tem que achar um GP para chamar de seu e casar com o GP. Você tem que ficar com a pessoa. Porque a partir do momento que você mantém um acompanhamento com aquele médico, a coisa vai mudando conforme vai passando do tempo. Porque o cara te conhece, o cara ou a mulher, né? O médico, ele te conhece, ele sabe. Tipo, ele sabe que o Daniel já teve isso, que aconteceu aquilo. Então, por causa disso, tem que fazer isso, entendeu? É diferente. Sim. Então, assim, eu percebo assim, até porque o sistema de saúde do Brasil e da Austrália é muito diferente. Os pacientes, né, assim, os brasileiros, quando vêm para cá, normalmente ficam muito frustrados. E eu compreendo isso, porque a coisa no Brasil é bem diferente. E a gente, no Brasil, não tem essa coisa de ter o nosso médico de família, que é um erro. Porque a melhor coisa, assim, se a gente for pensar do ponto de vista do sistema e da sua saúde, o ideal é que tenha alguém que saiba do que aconteceu com você desde que você nasceu. Sim. Só que você só vai ter isso se você mantiver o relacionamento com aquele médico. Se você ficar pulando de médico, você nunca vai ter esse relacionamento. Então, o melhor conselho, assim, que eu daria, né, para quem tá ouvindo e que sente essa frustração é encontrar um bom GP e casar com ele, assim, fica com ele, ou se tiver que sair, que seja dentro do mesmo lugar que aquele cara trabalha ou aquela mulher trabalha, que normalmente eles trabalham em clínicas, né? E aí aquela clínica também já te conhece, a recepcionista já te conhece, ele já tem todos os registros, né, do que aconteceu com você. Porque por mais que o médico possa passar de um para o outro, é diferente quando você tá ali sempre vendo o mesmo médico. Então, assim, eu acho que essa é a melhor coisa. Mas, de fato, eu imagino que isso aconteça. Porque muita gente se torne GP um pouco por causa disso, assim, por ser o caminho mais fácil. Acho que pode acontecer, sim, esse movimento. E em nenhum momento você falou assim, cara, não quero recomeçar, vou voltar a fazer o que eu fazia lá no começo. É difícil, né? Você abrir mão de um cargo também, de um negócio que você já tinha um prestígio, já era renomada, para chegar aqui e ninguém saber, sei lá, talvez chamar brasileira lá, tá ligado?
É bem foda. E é bem foda até hoje. Não vou falar que não é, assim. Ano passado, eu até gravei um vídeo no YouTube que eu quase desisti. Esse é o título do vídeo e é real, assim. Mas eu quase desisti não da Austrália. Eu quase desisti da medicina. Eu, pela primeira vez na vida, eu cogitei, assim, tipo, cara, não vou fazer isso. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou, sei lá, abrir um café, vou aprender a fazer joia, eu vou fazer uma coisa... Nada a ver com a medicina, porque eu fui nesse processo dessas avaliações, que eu falei que eu tive que fazer essas avaliações práticas, eram 21 avaliações. E em 2 momentos em especial, assim, os avaliadores que não me conheciam, porque você faz no hospital que você trabalha, só que a região que eu trabalho lá em Newcastle é uma rede muito grande. Então você pode fazer em qualquer dos hospitais da rede. E são... sei lá, 16 hospitais na rede, uma coisa muito grande, um monte de gente que não me conhecia, de fato. Nunca tinha me visto na vida. Certo. E assim, me humilharam, real, assim, sabe, Daniel? De eu falar, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que eu fiz pra essa pessoa? Sim. A pessoa me humilhar, de falar assim, um estudante de medicina faria muito melhor do que você. Caralho. Velho, por que a pessoa fala uma parada dessa? Assim? Então, foi realmente um momento muito difícil. Assim, 2022 foi assim, o primeiro semestre foi muito ruim. Eu passei muita dificuldade, assim, da minha saúde mental mesmo, assim, de entrar num nível de estresse e ansiedade que eu nunca tinha vivido na minha vida, de ter que realmente precisar de ajuda. Precisei da ajuda da minha DP. Tenho uma boa DP, casei com ela, tô casado com a minha DP. E ela sabia, né, do que estava acontecendo. E ela, assim, realmente a gente precisa entrar com medicação, precisa entrar com antidepressivo, porque você não vai conseguir sair disso sozinha. Eu fiquei muito mal. Então, assim, não é fácil. Não é pra qualquer um, mas não é mesmo. Não é, a gente sabe disso, né? Você tá aqui há 7 anos, você sabe disso. Você morar fora do Brasil por um período, eu acho que qualquer um curte. Consegue, sim. Né? Qualquer um curte uma experiência de morar fora. Mas você realmente recomeçar a sua vida num outro lugar não é para qualquer um. E no lugar, falando aí especificamente da medicina, ainda mais que no Brasil, a gente como médico tem muito status, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa, eu, tô cagando pra isso. Mas é óbvio que é difícil, porque é um benefício. Vou falar que não é? É um benefício, é um privilégio, né? Tipo, não, doutora Carolina Chacon, cirurgiã, tal, não sei o quê. Aí você chega aqui, você é bosta nenhuma, você é tipo, tá uma médica brasileira aí, que já tô no lucro, que eu já sou chamada de médica, que passei nas provas, porque poderia nem ser chamada de médico, porque tem colegas que chegam aqui e que fazendo o processo de revalidação às vezes demoram para conseguir passar na prova e ralam também fazendo os serviços que todo mundo faz, de hospitality, de cleaner, faz tudo que tem que fazer. Tem gente que vai para a área de fazer de cuidador e tal, que também é uma área boa, e aí nem médico você é. Eu nem passei por isso, assim, né? Já cheguei num lugarzinho um pouquinho mais diferente, um pouquinho melhor. E mesmo assim foi muito difícil, assim, e é muito difícil até hoje, e vai ser ainda. Eu sei que eu ainda vou atravessar muitas dificuldades, porque eu saí do Brasil, né? Como eu falei, já formada, já com tempo de experiência. Eu me formei como médica em 2010, faz tempo pra caramba. E agora os meus coleguinhas, assim, que estão na minha escala, que eu vou começar agora em fevereiro, como eu falei, na vaga de cirurgia geral, eu olho, assim, os meus coleguinhas, gente novinha, e, assim, a gente que tem 2 anos de formado. Eu tenho 12. Podia ser mãe deles. Quase isso, né? Quase isso. Eu tenho 12, vou fazer 13 anos de formada esse ano, e a galera tem, 2, 3 anos de formada. Então, assim, aí às vezes bate aquela de, cara, com essas pessoas, né? Eu tô sendo equiparada a essas pessoas, a pessoas que têm 3 anos de formado. Esse espirralho aí... É isso, só que eu tenho que botar minha violinha no saco, calçar as sandalinhas da humildade, e é isso, cara. É recomeçar aqui, é sobre isso, é sobre você realmente ser humilde, e ser humilde de verdade, não fingir que você é humilde. Você tem que ser humilde, porque senão você vai tomar na cabeça. É isso que vai acontecer. Imagino. Assim, se você chegar for botando orgulhoso, banca, assim, vai ser complicado, vai ser bem difícil, assim, o buraco é um pouco mais embaixo, assim, mas não é fácil. Até hoje não é. Eu tô num momento que eu tô melhor, porque eu vou começar na cirurgia e tal, passei esse perrengue todo no ano passado e tal, então tô num momento melhor, mas não é fácil, não. Precisa de resiliência. Com certeza, essa é a palavra. Você comentou que você foi humilhada no hospital. Eu queria perguntar sobre as diferenças, assim, tem muita diferença entre trabalhar no hospital aqui e no Brasil, ou isso foi uma situação
específica? A questão financeira também é melhor ser médico aqui? A questão dos horários, trabalha menos, tem que fazer tanto plantão, quais são as diferenças? Vou falar disso, assim. Com relação a essa questão de eu ter sido humilhada, foi uma coisa muito pontual da avaliação, sim. assim. Entendi. A minha, como eu tinha falado, assim, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2021. Então, eu trabalhei por um ano num ritmo, assim, de boa, com as pessoas me tratando bem. Eu, assim, não sabia porra nenhuma do hospital, não sabia nada de como que as coisas funcionavam. E as pessoas foram super, assim, helpful, assim, né? Todo mundo me ajudando. O que você precisa de ajuda, Carol? Você quer ajuda? Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe? As pessoas foram, assim, muito legais. E eu falo, às vezes, até que talvez por causa disso, quando eu passei por esse processo dessas avaliações que alguns supervisores me esculacharam, talvez eu tenha feito esse contraponto. Assim, eu tinha saído de um lugar, não de um lugar físico, né? Mas de um momento de que, tava todo mundo me ajudando, todo mundo ali, parceiro, sendo bacana pra caramba comigo, pra chegar 2 pessoas babacas e me esculacharem. Então, assim, foram coisas pontuais. Entendi. Eu acho muito bom a forma como eles tratam a gente aqui em geral. Lógico que acontece problema. No início, assim, todo mundo chora, né? Todo mundo chora. Chora no banheiro. Todo mundo chora no banheiro. Isso vai acontecer porque você se sente idiota. Às vezes, a pessoa às vezes nem falou nada demais com você, mas você, pela sua própria frustração, de tipo, cara, você não sabe prescrever um paracetamol, porque você não sabe como que você faz pra fazer isso. Porque você tem que aprender a fazer isso, você tem que saber como que você faz, sabe? Coisas simples que você não sabe. Então, isso causa uma frustração. Esse é um lado do recomeçar, né? E a outra questão é o como é muito melhor trabalhar aqui, né? Assim, o sistema público de saúde da Austrália, assim, é maravilhoso. Eu entendo, assim, quando tem muita gente que vai escutar isso e vai falar, é horrível, o sistema de saúde da Austrália é horrível. Mas não é. Eu entendo a frustração de quem às vezes tem o contato com o sistema de saúde, mas assim, a rotina de trabalhar no sistema de saúde e o que a gente pode prover para os pacientes é incrível. Assim, é você realmente fazer uma medicina de ponta para todo mundo. Entendi. Independente de se é rico, se é pobre, não interessa. Você vai fazer uma medicina de ponta para todo mundo. Só que esse todo mundo é todo mundo que está coberto pelo Medicare. Então, quem é estudante, não está coberto pelo Medicare, é uma situação um pouco diferente. É difícil, sim. Eu entendo isso também, que é foda. Mas, assim, para quem está ali sendo atendido, você consegue fazer uma medicina muito boa. E você consegue realmente fazer uma medicina baseada em evidência, né? Que é fazer uma medicina baseada na ciência. Você não, né? Não é na cabeça do preceptor, não é na cabeça daquele médico que está ali. Eu acho que esse cara aqui precisa de... Não é acho que. É tipo, o que está escrito aqui, que essa pessoa precisa fazer. É isso. Lógico que tem que ser adaptado, né? Em função do contexto e tudo mais. Mas certo. Eu digo de como a gente pode fazer realmente o que precisa ser feito, não o que dá para ser feito, sabe? Entendi. Além de não viver Eu trabalhei no Rio de Janeiro, emergência porta aberta, paciente baleado, gente morrendo, não ter maca, não ter cadeira de rodas, não ter soro, não ter gás, não ter antibiótico, não ter, assim, não ter... Isso é uma escassez absurda. Absurda. E que muita gente da galera que não tá nesse meio médico e que veio de um lugar também privilegiado no Brasil e que só tinha acesso ao sistema público ou sistema privado através de plano de saúde, não faz ideia do que é o sistema público do Brasil. Não tem ideia de como é muito merda, na grande maioria das vezes. Sim. Então, assim, não tem comparação. Assim, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso trabalhar aqui. E a carga horária, né? Carga horária e o salário. Vou falar primeiro da carga horária. Então, assim, a carga horária... Pra gente falar em número bem rápido, residência médica no Brasil, a carga horária de trabalho normal é de 60 horas semanais e aqui é de 40 horas semanais. Então, só começando com essa simples frase... 20 horas de diferença, pouquinho, né? Quase nada. Tipo, só isso, né? E fora que, assim, na residência no Brasil, na minha experiência, eu trabalhava muito mais do que 60 horas. Eu trabalhava facilmente 80 horas por semana. Caralho, porque você vivia no hospital? Eu vivia no hospital, dormia, acordava, você emenda um plantão no outro. Então aqui, você, quando dá plantão noturno, você tem o outro dia de folga obrigatoriamente. Eles têm toda a preocupação das horas trabalhadas, toda hora, como você sabe, toda hora trabalhada aqui também, como médico, você recebe por hora, você não recebe salário fechado. No Brasil, você recebe uma bolsa fechada, você recebe um salário. Aqui, você recebe por hora trabalhada. Entendi. Você recebe hora extra, se é public holiday, você recebe hora extra, se é domingo, se é à noite,
tudo isso você recebe a mais. Sim. Então, assim, a bolsa de residência, acho que no Brasil tá quase R$3.000 hoje em dia, não sei. Um mês? Se não me engano, é isso. E aqui a gente recebe, no comecinho, são 80 mil por ano, que líquido dá mais ou menos aí entre 5.500 a 6.500 no máximo, mas ficando aí mais na faixa dos 5.500 e 6. Esse é o salário inicial, mês. Uma boa grana. O salário inicial. Dá para viver bem. Dá para viver bem. Dá para viver bem. Que você recebe aí facilmente os 3 mil por fortnight, né? Por quinzena, que é o mais comum da gente receber assim, o pagamento aqui. Então, tipo, 3 mil por quinzena. Entendi. Com a variação aí, se você trabalhou... Eu trabalhei no Natal. Extra. Aí, trabalhei no Natal não, que eu trabalhei no Boxing Day. Não trabalhei no dia 25, mas trabalhei 26, holiday. Que é Public Holiday. Aí recebi mais. Dobrado. Aí, tipo, você recebe a hora a mais. Então, assim, você recebe a mais por isso. Então, paga muito bem e você tem uma progressão muito clara de carreira. Então, assim, eu entrei com um salário de 86 mil por ano e agora, para essa nova vaga, eu tô com um salário de 101 mil por ano. Então, eu ainda não sei na prática quanto eu vou ganhar, porque eu ainda não comecei a trabalhar. Sim. Né? Mas, assim, já melhora e vai progredindo. Então, assim, você só anda para frente. Sim. Se você, né, fizer o que tem que fazer, você só anda para frente. É uma progressão muito clara de carreira. E que eu acho, assim, uma das grandes vantagens. O Brasil não quer dizer que você não dá para você ganhar muito bem como médico. Dá, tem um monte de médico milionário, dá para você ficar rico. Não acho que essa tem que ser a motivação para ninguém vir para cá. Ah, sim, vai para a Austrália porque você vai ganhar mais. Não, você tem que ir para a Austrália porque você tem que saber que você vai ter que ser resiliente, humilde e que você vai usufruir das coisas que a gente sabe que são as vantagens daqui. Né? Viver numa sociedade mais igualitária, mais justa, segura, com menos desigualdade, com mais segurança, porque não tem a discrepância social que existe no Brasil, enfim, não só por isso, né, mas também por isso. Sim. Mas usufruir desses benefícios, né? Mas não porque porque aqui você vai ganhar melhor. Não, isso é balela. Você pode ser milionário no Brasil. Só que para ser médico milionário no Brasil, assim, para você ganhar muito bem, normalmente você vai ter que ser um médico empresário. E você tem que gostar dessa parada de você abrir a sua clínica, de você ter o seu espaço, não sei o quê. E que não é para todo mundo. E eu, pessoalmente, tive uma experiência bem frustrante com isso, porque abrir um business no Brasil é muito difícil. Abrir um negócio no Brasil é difícil pra caceta. Você tem um CNPJ no Brasil, é de lascar, sabe? Assim, você tem que lidar com uma burocracia do caceta pra você abrir um simples consultório. Então, foi muito assim, foi uma das coisas que... Tentou abrir o seu lá? Que mais eu abri meu consultório, mas assim, foi uma das coisas, eu abri, mas assim, foi eu abrindo o consultório e a situação me impulsionando para vir para a Austrália, porque você tem que molhar a mão de fulano, aí você tem que dar o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma das coisas que mais me incomodam no Brasil, assim, mas não tem um jeito. Não, cara, regra é regra. É isso que tem que pagar. Tipo, deveria ser só isso. Eu tenho que pagar essa taxa e eu tenho o documento X. Eu pago essa taxa, eu tenho o documento X. Com esses documentos, eu abro meu consultório. Deveria ser assim, mas não é. Então, talvez o Rio pode ser pior? Talvez o Rio seja pior. Talvez o Rio seja pior. É uma corrupção do caceta. Você tem que molhar a mão do fulano. Eu não quero fazer isso. Eu só quero abrir um consultório, só quero trabalhar, sabe? Tipo, uma coisa... Não tô querendo fazer nada demais. Então, você tem que querer também entrar no negócio do business. Você tem que jogar o jogo lá, né? Aqui não. Aqui não. Aqui as regras são claras. E se você não quiser necessariamente ter o seu consultório, você trabalhar no hospital, você vai trabalhar. Ou trabalhar numa clínica de GP, para quem quer trabalhar como GP, você vai trabalhar e vai ganhar bem. E é isso, assim. Você tem uma progressão de carreira e opções de trabalho que, na minha opinião, são mais interessantes. Mas tem outras coisas boas do Brasil que tem gente que acha bom, assim, que você... No Brasil, você tem uma autonomia para você exercer o que você quiser com muita facilidade. Então, assim, formou... Você quer abrir o seu consultório, você abre o seu consultório. Aqui não é assim. Você vai ter que ter todo o seu treinamento, você tem que ter tudo certinho para você, para o governo te dar esse benefício. No Brasil, como tudo é mais organizado, né? Bagunça, né? Mais bagunça, mais caótico. Então, assim, é meio que cada um faz o que quer. E tem gente que gosta disso. E beleza, eu não gosto. Não prefiro a coisa mais certinha. Entendi. Mas tem as vantagens, né? Vamos falar de vantagem?
tem vantagem. Para quem gosta, quem quer, né? E por Alguma esse caminho, vantagem. dá para ir. Entendi. Você comentou que você chegou durante a pandemia. Eu queria fazer 2 perguntas em relação a isso. Uhum. Como é que você acha que a Austrália administrou a pandemia? E você imaginava que aqui o australiano ele fosse tão anti-vax? Não necessariamente australiano, mas porque no Brasil a gente vê dessa cultura da vacina, né? E aqui nem todo mundo... Rolaram vários protestos contra a vacina e etc. E o que você achou disso? Isso é bem polêmico, né? Sim. Porque esse negócio da pandemia, o negócio da vacina virou um negócio político que não era para ser, apesar de, no fundo, eu tenho o pensamento de que tudo é político, né? Toda a nossa ação é política, Sim. Enfim. Isso é uma coisa mais filosófica. Mas focando de como a Austrália lidou com a pandemia, eu acho que eles foram bastante rigorosos, mas eu, pessoalmente, apoiei de forma geral. Eu acho que nenhuma medida, nenhum governo foi perfeito. Sim. Muito difícil, uma situação muito difícil para qualquer um, né? Assim, como que você vai administrar um país, uma cidade, um estado com um vírus novo, com um negócio que realmente ameaça a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, tem um aspecto econômico, tem tudo isso. Mas eu Sim. acho que, no geral, eu acho que a Austrália fez um bom trabalho e a gente tá... Se você pega a lista de mortalidade per capita, a Austrália tá lá embaixo. Então, Sim, sim. morreu pouca gente. Assim, se a gente for falar... Isso aí... A gente pode falar de que é uma coisa mais de filosofia pessoal, mas assim, o que é humano me interessa, que isso é o lema dos bombeiros no Brasil, né? Nada do que é humano me é indiferente. Então, assim, se alguém morreu, eu não fico indiferente. Sim. Pode ter gente que é assim, morreu mesmo, é isso aí, a economia tem que rodar. Cada um tem um pensamento, não é o meu. Então, assim, se essas medidas, drásticas ou não, certas ou não, perfeitas ou não, que obviamente não foram, não dá para ser perfeito. Sim. Mas se isso proporcionou que a mortalidade mitigou, aqui sim. fosse baixíssima, eu acho que foi um balanço positivo. Perfeito não é. Tive contato com vários australianos, sim, anti-vacina. Tenho até hoje, assim, e vejo muitos dos internados... Que trabalham no hospital? Não. Tá. Quem trabalha no hospital, existem até... Eu tive contato com uma enfermeira, que eu descobri que ela não tomou vacina, mas assim, o pessoal meio que, tipo, nem comenta, né? Assim, passou um pano, assim. Nem fala muito sobre o assunto, mas tive contato com pacientes. E sim, esses que ficam mais graves, né? Que tem um Covid UTI, pior. os caralho. Exatamente. Por não ter tomado vacina. Não necessariamente, a gente sabe que também tem gente que tomou vacina, tomou todas as doses e fica grave, A gente sabe de tudo isso, mas, enfim, na minha experiência, encontrei pessoas realmente e evitei também conversar com os pacientes sobre isso, assim, perguntei bem superficialmente, não, você tem uma razão específica? Não, eu não acredito nessa vacina. E aí eu tenho o meu lado científico, né, que assim, tem artigos que mostram que a vacina faz sentido, ela não é perfeita, ela não... Tem efeito colateral, tem um monte de problema, é perfeito? Não é perfeito, mas ainda assim vale a pena. E aí... Eu não vou discutir isso numa situação de emergência. Porque sim, né? Eu a pessoa morrendo ali, né? Lógico. E aí eu perguntei, não, eu não acredito nessa vacina. Eu falei, ok, respeito e também não vou ficar discutindo. Debatendo com o cara. Não vou ficar debatendo, né? Sim, no meio da emergência. Mas, assim, essa é a minha opinião, assim, de forma geral, é isso. Eu acho que você tinha perguntado mais alguma coisa? Era isso da pandemia? Dessa questão do pessoal anti-vax, isso de alguma forma te surpreendeu? Não muito, porque eu já tinha, por causa de estudar para a prova, que eu falei que eu passei, né, na prova em 2020, mas eu comecei a estudar para a prova em 2019. Eu fiquei tipo 1 ano estudando para a prova. Sim. E nesse processo existe o precedente, assim, a lei australiana, ela não obriga que ninguém se vacine. Ninguém aqui é obrigado a se vacinar, só que eles dificultam bastante a vida de quem não se vacina. Sim, isso não só para o Covid, para as outras coisas. E aí, quando eu vi, tinha uma questão ética, né? Era uma das questões da prova, era uma questão ética sobre isso. A mãe de 3 filhos, o filho mais novo não se vacinou e tal, não sei o quê, porque ela não acredita na vacina, como que você age nessa situação? Era tipo uma questão de múltipla escolha, mais ou menos assim. Entendi. E eu falei, caraca, tem gente anti-vax na vacina, na Austrália. E aí eu comecei isso, antes de Covid, comecei a pesquisar sobre isso. E tem até cidades na Austrália, que é tipo a cidade inteira, todo mundo é mais hippie, ninguém quer se vacinar, enfim. Então eu já sabia um pouco que rolava esse movimento, assim. Então não vou dizer que me surpreendeu
nesse lugar, além de saber que tem toda essa questão política, dessa polarização política, que não é um privilégio só do Brasil, dos Estados Unidos, a gente vive isso aqui, vive isso no mundo inteiro, enfim, essa coisa toda. Sim. E transformaram a vacina e botaram a pandemia nesse lugar de direita e esquerda, que coisa chata, enfim. Sim. Mas não me surpreendeu, vamos dizer assim, porque eu tinha estudado antes, entendeu? Entendi. Ô, Carol, vamos para a pergunta do pessoal. A gente tem várias perguntas. Vamos. Então, vamos começar. Algumas a gente já falou aqui, a gente já abordou, né? Toma uma água aí. Mas outras nem tanto. Vamos lá, o Bruno... Ele perguntou sobre o processo da revalidação, né? Então, a gente falou bastante. E dá para você fazer revalidação daqui sendo estudante? Isso, dá. Na verdade, é o que muita gente... tem isso pra gente falar. É o que a maioria das pessoas faz, assim. Vem com visto de estudante. A melhor situação, eu diria, que é se você tem um partner, né? E aí o partner tá estudando de fato na escola de inglês, ou fazendo VET, ou fazendo qualquer curso. Sim. E você, o médico, tá se dedicando a estudar para prova de revalidação, ou enfim, o que seja. Que é a melhor coisa, como eu falei, é fazer as provas do Brasil, faz o que dá para fazer no Brasil, que é a prova de revalidação teórica e a prova de inglês no Brasil, e já vem para cá, ou já com emprego, que já tem gente que consegue isso, porque consegue aplicar online, consegue fazer entrevista por Zoom, Skype, whatever, e consegue já chegar empregado. Então, tem colegas que já chegaram nessa situação. E para quem quer vir para cá e para poder já chegar aqui e procurar emprego, tipo, não quero ir para a Austrália para já chegar logo na Austrália e já tentar procurar emprego, que também facilita. O fato de você já estar aqui também ajuda, né? Você tem um telefone australiano, você tem um endereço australiano no seu currículo, isso também vai te ajudar em alguns aspectos. A melhor coisa é isso, é vir o partner com visto de estudante e você poder ficar aí fazendo os cursos preparatórios para a prova prática, que é uma opção também, porque para a prova prática tem que fazer um curso preparatório, porque para a teórica a gente dá para estudar com o material que tem disponível na internet, mas para a prova prática precisa fazer um curso e tal, então dá sim, a maioria das pessoas faz isso, chega com visto de estudo. E a grande maioria dos empregadores já é bem fácil, eu diria, conseguir um visto de trabalho, o 482 ou 462? Enfim. 486, não é? 486, pode ser. Que é o visto temporário de trabalho, sem ser o PR, mas o temporário de trabalho, né? Não, se pode falar merda. Então, mas enfim. Enfim, não vou esquecer agora o número, eu sabia de cabeça, esqueci. Mas é bem comum o empregador te dar esse visto de trabalho. Então, vou dizer que é fácil, diria que é fácil até de conseguir. Essa questão de ser part-time, assim, ser de estudante, isso impacta? Ou aí o cara é mais fácil ele te dar o visto mesmo? Exatamente. Para você poder trabalhar full-time. Para você poder trabalhar full-time. Porque você trabalhar part-time como médico no início não é uma realidade. Depois, quando você já está mais para frente na carreira, até rola e rola com bastante frequência até. Entendi. Galera que já está aí trabalhando com 4, 5 anos, já tem uma carreira já estabelecida aqui. Não, vou trabalhar ponto 5, né, ponto 6, que aqui é bem comum, né? Tipo 60% da carga horária, 80% da carga horária, às vezes 20% da carga horária. Tem gente que teve bebê e aí quer cuidar do filho, aí volta trabalhando 20 horas. Não 20 horas, 20% da carga horária. Bem pouquinho, né? Tipo um dia por semana e tal. Isso é possível, mas no início, eles, em geral, eles vão te dar um visto de trabalho, né? Que é um visto que te permita trabalhar full time. Normalmente o que a maioria das vezes acontece. Chega com visto estudante, o empregador te dá um visto de trabalho para você trabalhar full time. Legal. Uma coisa que eu não perguntei, esse trabalho de revalidação, esse processo de revalidação, ele é caro para você fazer tudo assim, né? Tanto as provas, a prática teórica, é uma grana? É uma grana. Por isso que eu falo que vale a pena você fazer isso enquanto você está no Brasil. Porque enquanto você está no Brasil, você está trabalhando, você está mantendo a tua renda, mesmo que você tenha que diminuir a tua carga horária. E eu fiz pra isso, estudar, sim. Né? Diminuir minha carga horária para estudar, mas você está ganhando. Sim. E aqui você vai ganhar menos, ou você vai ter que ralar fazendo, né, os trabalhos mais braçais e tal, para ganhar grana e estudar. Sim. E, trabalho de cleaner, trabalho de hospitality é cansativo pra caramba. Então, assim, você tem que realmente pensar se vale a pena fazer isso. Eu, sinceramente, não acho que vale. Não recomendo. Cara, faz as provas no Brasil. Tá no Brasil, faz as provas. Enfim. Entendi. Mas assim, é caro. A prova teórica custa hoje, acho que é 3.800, se eu não estou enganado. Dólares? Caralho!
$3.800. Nossa, mano, que caro. Pra você fazer a prova. É caro pra caramba. E tem um processozinho burocrático que você faz, que é de uma regulamentação da documentação, do diploma, não sei o que é uns $700, $800. Eu tenho no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo do custo da revalidação. Entendi. Que agora eu posso estar falando dos valores aqui que não estão certos, mas lá no vídeo tá tudo certinho. É tudo organizado, mas é caro pra caceta. Eu imagino. Nossa senhora. É bem caro. E a prova de inglês que eu pedi é o quê? Uns $600, 700 por aí. Não sei quanto, né? Pra agendar. Que é carinho, mas não é tanto. Mas a prova de revalidação é uma facada. Então, assim... Nossa, e reprovar, então, então faz uma vez só, porque, olha... Exatamente. É melhor estudar, ver que você está preparado para fazer, Sim. porque assim, repetir a prova é triste. É porrada. Dói no órgão que mais dói no corpo, né? Que é o bolso. Pois é, tipo isso. E aí a prova prática, quando você faz a prova prática, ela é um pouquinho mais cara. Ela é $4.500. $4.500. Assim. Mas, por exemplo, no seu caso, você estava no hospital, você trabalhava no hospital. Você teve que pagar mesmo assim? Aí eu paguei $10.000. Sério? Sério, mas aí eu já tava trabalhando. Então, quando você tá ganhando salário, fica melhor, né? Porque você, pensando que você ganha aí $5.500, $6.000 por mês, dá pra você juntar uma graninha e pagar esse valor da prova prática, que custou $10.000. Só que eu não paguei de uma vez. Eu paguei 4. Não, mentira, eu paguei 6, 2 e 2. Alguma coisa assim. Enfim, paguei parceladinho. Mais 4,5, então, seria nesses ambientes com atores controlados, assim. Exatamente. Entendi. É mais barato. Entendi. Mais barato. Faz sentido. É mais barato, Tá. Que aí você ainda não tá trabalhando. E aí, como você já tá trabalhando, então vamos arrancar o dinheirinho do seu bolso. Aí você paga. Entendi. É caro pra caramba. É bem caro. Mas, assim, se você pensar o quanto você ganha, é óbvio que o balanço é bem positivo. Mas, sim. Não é barato. Barato não é. Caramba, entendi. Vamos lá. O Bruno ele fez algumas perguntas aqui que a gente já respondeu. Esse processo de validação, quanto leva, depende, né? Tipo, depende da disponibilidade da prova de inglês e do quanto tempo você demora para arrumar trabalho ou desse... Mas eu diria que, assim, minimamente, assim... Um aninho, assim? Um aninho. Eu acho que, assim, se você for muito sagaz, se seu inglês já estiver muito maravilhoso, talvez em 6 meses você consiga fazer tudo, assim, fazer as 2 provas e começar a trabalhar, mas tem que ser bem sagaz e dar sorte ali com o momento do ano, porque aqui na Austrália é como se abrissem... não é que seja sazonal, mas é como se fosse, sabe, abrir o edital de concurso, assim, como se fosse isso. Abre os editais das vagas no período de junho. Então, se você tá com tudo pronto ali em junho, julho, para começar a aplicar para as vagas, que é quando vai ter o maior número de vagas, que é quando você tem mais chance de ser contratado, melhora as suas chances, assim. Mas assim, 6 meses bem, se for muito sagaz. Mas 1 ano é realista. Eu diria que 1 ano é realista. Assim, 1 ano é um tempo realista, assim. Beleza. Vamos lá. Aí ele perguntou aqui, quem não está no Medicare, que é o caso do estudante, né? E precisa de um médico, como faz? E aí perguntou da faixa de preço. A faixa de preço também depende do tipo de médico que você precisa, né? Mas o processo... Pode falar um pouquinho disso, que eu acho que, assim, tem gente que tem bastante dúvida. Eu acho que realmente isso ajuda até para quem, sei lá, tá vindo para a Austrália, para quem não é da área de saúde, não entende disso. Então, a gente sabe que quem vem com visto de estudante tem que pagar o seu seguro de saúde obrigatório. É o SHC. É o SHC. E os seguros, dependendo do seguro, tem seguros que que tem mais cobertura. Eu sei que o Bupa é uma boa opção. Não vou dizer que é a única. Todo mundo faça Bupa. Não estou ganhando dinheiro da Bupa, ou quem me dera. Não, é uma propaganda. Arrasta pra cima. Pois é, quem dera, né, Daniel, se a gente estivesse ganhando dinheiro da Bupa para falar. Mas, enfim, eu sei que a Bupa tem realmente serviços mais organizados, e até para você conseguir um médico de família pelo Bupa é mais fácil. Eles reembolso têm deles também. O reembolso deles funciona bem. Sim. Então, a gente sabe que funciona bem, mas vamos falar aí de forma geral. Então, para quem é estudante e não está com Medicare ainda, quem vai ter direito ao Medicare é quem já tem o visto de residência permanente, ou está no visto de partner, ou está no Bridging Visa, né? Enfim, quem não está nessa situação e tem que usar o seguro de saúde, mesmo que você queira ir a um especialista, mesmo que você tenha dinheiro para pagar, quero pagar o raio-x, ultrassom, não interessa o quanto dinheiro você tem, o que você quer fazer, você tem que ir no GP primeiro. Então, isso que causa muita frustração e
as pessoas ficam perdidas, desorientadas. Então, qualquer coisa, mas eu tenho certeza que eu preciso ir num dermatologista. Você vai ter que ir no DP primeiro. Primeira coisa que o DP muitas vezes vai realmente saber resolver, mesmo você achando que o DP não sabe resolver. Porque o treinamento do médico de família aqui é diferente. Eu falei disso inicialmente, assim, de que ser o médico de família é o caminho mais fácil, mas isso não quer dizer que eles não façam treinamento. Que eles são qualificados, né? Eles têm 3 anos de treinamento e eles têm uma exposição muito grande a uma variedade muito grande de situações. Então, desde saúde mental, desde de coisas psiquiátricas a coisas ginecológicas, a coisa de próstata, enfim, tudo. É uma coisa muito abrangente. Então, com a mentalidade que você vem do Brasil, você acha que o médico da família não vai ser bom o suficiente para resolver o seu problema, o que não é verdade. Tá? Realmente, pode ser que realmente o que você tem é muito específico e o médico da família não vai resolver, mas você vai ter que ir nele primeiro. Foi no médico da família primeiro, fala do seu problema. Você tem que falar do seu problema em 15 minutos, porque a consulta é de 15 minutos. Sim. E se você achar, ou se você tem 2 queixas, ou se você quer falar por mais tempo, buca uma consulta de meia hora, que tem essa opção. Buca o long appointment para falar por meia hora. E aí, a partir disso, você vai ter acesso aos pedidos de... Aí ele vai te dar o pedido de exame de sangue, de raio-x e tudo mais. E aí, dependendo do seu seguro, você faz o pedido de reembolso, né? Sim. Depois de como você tiver. Mas tudo passa pelo DP. Por isso que eu falo, assim, a melhor coisa é você encontrar um bom DP e casar com ele e fica. Porque aí ele vai resolver realmente o seu problema. Sim. E outra coisa também que o pessoal não sabe é essa coisa do exame de sangue, né? Porque no Brasil a gente, vai no laboratório com o pedido de exame de sangue e você pega o seu resultado. Aqui você não pega o seu resultado. O seu resultado vai para o seu médico. Porque é ele que tem a capacidade de avaliar o que é correto. Se você quiser uma cópia, você pode pedir, não tem problema. Mas esse resultado vai primeiro para o seu médico. Perfeito. O seu médico vai discutir com você os resultados. E aí, se você quiser, eu quero uma cópia dos exames, ele vai te dar. Só que você não tem acesso a isso direto. Assim como você não tem acesso a várias medicações aqui direto, que você precisa pedir receita para o seu médico, que você não consegue comprar direto na farmácia. No Brasil você consegue comprar muita coisa, né? Sem receita. Muita coisa sem aqui receita. Já não é essa bagunça. Nem deveria, assim. E você consegue comprar sem receita. Então, aqui não é. Aqui, assim, você consegue comprar pouquíssima coisa sem receita. Agora, o que também vale a pena, muitas vezes, assim, as pessoas não sabem, é que os farmacêuticos aqui na Austrália também têm bastante autonomia. Então, às vezes, a pessoa acha que, não, mas, não tem na prateleira, e agora como é que eu faço? Às vezes, vale a pena falar com o farmacêutico. Muitas vezes, o farmacêutico tem coisa que não fica ali na prateleira, mas o farmacêutico pode te dar, mesmo sem a receita, se ele trocar uma ideia ali com você, entender qual é a tua situação, se você tem alergia àquela medicação, ou se você tem uma condição médica X que impossibilitaria aquela medicação. Enfim, isso dicas gerais, assim, para quem vem para a Austrália, né, e, para não passar aperto. Então, às vezes, o farmacêutico pode, sim, te ajudar e te dar alguma medicação que não tá ali na prateleira, que você não tá vendo para vender, entendeu? Legal. Em relação a preço, também vai depender do qual que é o seu caso, né? Então, não tem muito como falar, mas acho que uma consulta com DP é uns $150? Mais ou menos. Às vezes até menos você consegue uma consulta com DP. E uma consulta com especialista vai ser para casa dos 300, 400, aí assim, vai chegar aí nessa casa, 300, 400, $500, $600, dependendo do especialista. E aí você vai ter um rebate disso, né, um reembolso disso, que aí depende, eu acho depende do plano de saúde, depende do plano, mas fica numa faixa aí de 250, 350 que vai ser o rebate. Então, se a consulta do especialista tá nessa faixinha, você sabe que você vai ter o reembolso quase todo. Se tiver muito além, vai ficar um out of pocket, né, que eles falam, que é tipo uma parte que vai sair do seu bolso. Mas o reembolso do Bupa, eu sei que é um bom reembolso. Assim, normalmente reembolsa bem. O cara que ele é GP, ele ganha por consulta? Então, para ele, vale mais a pena ter várias consultas de 15 minutos aí no dia. Aí o cara faz uma grana e fica com parte fica com o hospital e parte fica com ele. Parte fica com a clínica, parte fica com ele, sim. Entendi. Só que você pode marcar esses long appointments que são mais caros também. Você paga mais por isso, ou o Medicare paga mais pro médico, né, no caso. E você fica ali com meia hora de consulta. Assim, se você tiver duas coisas para resolver, ou se você tiver uma coisa complicada que você precisa contar uma história muito grande, marca uma consulta de meia hora. Porque esse é o padrão. E aí tem muita gente que fica frustrado com isso. Assim, que eles são estritos com o tempo, né? Com o tempo e com a regra. Tipo, a regra são 15 minutos. Então, assim,
é isso, assim. Se você precisa falar mais, você tem que marcar meia hora. Se for o caso, marca já uma consulta para a semana que vem para já falar da outra coisa e já para ele já conseguir te entender melhor, entender todos os seus problemas, e aí você vai ali estabelecendo aquela relação com o médico, que é muito legal, é isso que eu falei, assim. Sim. A longo prazo isso é muito maneiro, é muito bom, assim, ter um médico que conhece você, conhece o teu histórico, vai evitar que você passe por situações desnecessárias, exames desnecessários, que o cara entenda melhor o que está acontecendo com você, mas você precisa casar com aquela pessoa, você precisa escolher alguém e ficar. Boa, essa dica aí nunca tinha ouvido. Vamos lá. A Cat, ela perguntou aqui, como foi para ela validar? E a gente já falou. Questão de valores, a gente também falou, é possível trabalhar e validar para a medicina aqui? Sim. A gente também falou. Então, basicamente aqui do Brasa também, né? Exatamente. Dá para começar a fazer o processo do Brasil, como a gente falou. Boa. A Ana, ela perguntou aqui, Ana Carolina, qual o procedimento para solicitar e fazer o exame de sangue? Que é o que exatamente... É isso. Tem que ir no GP. Não tem jeito. Sim. A gente também falou um pouco sobre o BUPA e as taxas e tal. Ana Paula, quanto tempo demora para entrar em uma residência na Austrália? Sim, essa é uma pergunta boa, do ponto de vista de quem quer ser médico aqui, né? Então, para você começar o treinamento aqui, eles não chamam de residência, assim, o médico residente aqui, o Resident Medical Officer, na verdade, é como você começa a trabalhar. São esses primeiros anos de trabalho aqui como médico na Austrália. E aí depende da especialidade que você vai querer seguir. Se você quer as especialidades como ser GP, né? Se você quer se tornar GP, ou se você quer se tornar clínico, que é das especialidades clínicas, né? Por exemplo, quer fazer gastroenterologia, cardiologia, neurologia, você começa a fazer o treinamento mais ou menos depois de 1 a 2 anos que você já está trabalhando como médico aqui. É relativamente rápido. Mas as especialidades cirúrgicas, até você entrar mesmo no programa de treinamento, demora mais. Aí demora aí pelo menos uns 3, 4 anos até você entrar no programa de treinamento. Então, assim, é mais difícil, assim, é mais demorado. Não é rápido, demora. E isso muita gente fica... paciência, né? Fica assim, nossa, mas demora muito. Eu falo, cara, demora, mas é um processo completamente diferente do Brasil. Então, assim, nesse processo você está... Cada ano você está progredindo, não só do ponto de vista de conhecimento, de prática, como financeiramente também. Então, é diferente. É bem pago também, né? Então, é bem pago, mas é mais lento. Lento. Aqui, a tecnologia hospitalar, ela é mais avançada que no Brasil ou você usa os mesmos equipamentos, os procedimentos são os mesmos? Para o sistema público é em geral, mais avançado, porque você tem, na verdade, mais acesso. Não quer dizer que você não tenha as mesmas coisas. Nos hospitais de ponta do Brasil, você vai ter as mesmas coisas que tem aqui, talvez, dependendo da situação, até melhor, né? Você vai comparar o sírio-libanês com o hospital que eu trabalho, o sírio-libanês é melhor do que o hospital que eu trabalho. Mas, né, do ponto de vista tecnológico, recurso, beleza, estrutura física, é mais bonito, com certeza, do que o hospital que eu trabalho. Mas, do ponto de vista de saúde pública, é óbvio que você oferece uma coisa muito melhor. E tem algumas coisas nas rotinas deles que são um pouco mais avançadas e outras coisas que são equivalentes. Eu diria que nada é pior. Nada é pior do que no Brasil, não. Mas é meio que equivalente a um bom hospital particular no Brasil. Então, o hospital público médio daqui é equivalente a um bom sistema, a um bom hospital particular do Brasil. Pronto, acho que esse seria o resumo. Vamos lá. O quanto as pesquisas, estágios e ligas acadêmicas influenciam em conseguir trabalho? Então, assim, para conseguir esse primeiro trabalho como médico aqui, o que interessa é você ter um inglês bom e você mostrar que você tem uma experiência boa de prática, assim, de que você consegue resolver as coisas básicas com o paciente, assim, que você consegue se comunicar bem com o paciente, colher uma boa história, né, tipo uma anamnese, né, que a gente fala, que é uma história da doença, do paciente, fazer um bom exame físico e saber coisas básicas, raio-x, eletrocardiograma, as coisas básicas. O fato de você ter publicação científica não faz muita diferença nesse início. É bom? Entendi. É bom. Eu tenho
26 publicações. Foi isso que fez diferença para eu entrar? Não, fez diferença quem me conhecia, quem me indicou e o que eu pude apresentar ali na entrevista. O meu inglês ali, ok, que não estava uma maravilha, mas estava ok ali para eu me comunicar e mostrar que eu tinha o inglês suficiente. Se você tem um inglês maravilhoso e você sabe se vender na entrevista, isso vale muito mais do que monitoria, liga acadêmica, publicação científica. Só que conforme você vai avançando na carreira, especialmente aí para as áreas de mais especialidade, aí nem tanto para DP, mas para as áreas que você se especializa mais, ter publicação científica vai fazer diferença. Você precisa mostrar que você se interessa por pesquisa, por publicar, mas isso é uma coisa que você já pode construir estando aqui. Então, Sim. É bom ter. Liga acadêmica não faz a menor diferença, porque eles nem entendem o que é isso de liga. Então, se a liga acadêmica não gerou fruto de publicação em revista indexada, isso não faz diferença. Então, mas lógico, se você tiver publicação científica numa revista internacional de renome, um artigo científico, óbvio que isso vai chamar atenção positivamente, mas não é decisivo. Acho que esse é o resumo. Você pensa em publicar algo aqui? Já comecei, tô com um projeto de pesquisa por causa disso, assim, para entrar nas vagas de treinamento das residências cirúrgicas, você tem que estar engajado com pesquisa. E eu já era uma coisa que eu me interessava, assim, eu sempre tive interesse real, assim, Sim. E aqui, além de ter um interesse, eu preciso, então estou fazendo, assim, comecei no final do ano passado, que é uma parte de cirurgia de intestino, que é uma coisa, né, que é a minha área mesmo, assim, que calhou de estarem precisando de alguém com o meu perfil, né? Aquela coisa da hora certa no lugar certo. E aí eu tô nesse projeto. Que demais. Vamos lá. Ela perguntou se é possível sair com o emprego do Brasil e a gente já falou sobre isso. E a Stephanie, ela perguntou aqui, como consegue ser tão linda, dar conta do trabalho e da família e ainda ter tempo livre? Ai, é café com leite. A Stephanie é minha amiga, querida. Beijo, Stephanie. Pois é, a gente faz malabarismo. Como é que é a sua rotina? Mas tem que fazer malabarismo mesmo, assim. Eu só consigo fazer tudo isso porque tem parceria em casa, né? Porque se não Sim. tiver... Não dá, assim. Até dá se você estiver sozinho, se você não tem família, não tem filho, é mais fácil. Mas se você não tiver alguém parceiro ali contigo, eu acho que isso faz muita diferença. Você ter parceiro, parceira, né? Não interessa. Sim. Que esteja ali realmente empenhado contigo e caminhando na mesma direção e sabendo o que é importante para cada um e batalhando junto, assim. Porque Sim. só assim que é possível. Porque a minha rotina é realmente mais tranquila do que era no Brasil. Porque, como eu falei, a gente trabalha 40 horas semanais e tem esses benefícios de quando você trabalha à noite. Então, assim, eu tô aqui, eu não tô de férias, eu tô só usando dias de folga. Eu dei plantão à noite, aí eles me dão folga, então eu uso a minha folga e venho pra cá. Aí amanhã eu trabalho, aí tenho mais 2 dias de folga. Então, assim, eu trabalho um dia e fico 2 dias em casa, trabalho 3 dias, fico em casa. Então... A questão do plantão, você que escolhe a escala, você pode falar, você se oferece assim, ou eles que... Eles que determinam, você Sim. pode até dar uma ajustada, tipo, esse tipo de shift para mim é muito ruim, não consigo fazer, posso fazer mais desse, menos desse, tô precisando de grana, quero fazer mais plantão. Na época do Natal eu fiz um pouco isso, assim, eu me candidatei para fazer os plantões de Boxing Day, que eu sabia que ganhava mais, Sim. e eu não ia viajar. Aí eu pedi para ficar o 24 pro 25 em casa, né? Que é o que interessa pra gente. Aí eles me deram 24 pro 25 em casa. Fiquei o 31 pro 1º em casa também, que foi ótimo. E trabalhei nos feriados no meio do caminho e me candidatei. Quero trabalhar. Sim. E aí eles te colocam para trabalhar. Mas isso depende muito de hospital para hospital. Se você está trabalhando em emergência, se está trabalhando nas enfermarias. Depende, a rotina varia em função de onde e do hospital que você está trabalhando. Mas a minha rotina, pessoalmente, é de boa e também, assim, ajuda o fato de que o meu marido trabalha de casa e ele trabalha em horário comercial. Então, ele trabalha... 9 to 5. Exatamente, é tipo isso. Ele trabalha de 8h30 às 4h30, né? Então, assim, é bem mais tranquilo. E o chefe dele é super de boa, ele trabalha numa empresa que não é uma empresa muito grande, então, se ele às vezes precisa ficar com o nosso filho, precisa buscar... É uma flexibilidade, assim, né?
É mais tranquilo. Mas demais. se não fosse assim, eu não conseguiria. Assim, com a criança pequena é bem complicado. E assim, aqui babá não é igual é no Brasil, né? Não é fácil você ter alguém para te ajudar em casa. Então, assim, realmente para quem vem com família, eu acho que essa é a situação que eu diria que é a situação que eu acho que é mais difícil de vir. É se você tem filho e se você não tem um parceiro, parceira para vir com você. É difícil pra caramba. Sem não família é pra aqui também, né? Puta aí. Realmente é pra pensar 10 vezes antes de vir. Porque realmente dificulta muito. Porque não é uma coisa que você fala, tranquilo, vou arrumar uma babá lá. Porque no Brasil é de boa. Eu tenho várias amigas que não têm, que já se separaram, ou que nunca tiveram, né, marido, esposa, enfim, whatever. E criam os filhos sozinhos com a ajuda de uma empregada, de uma babá. Ou às vezes a família que tá ali por perto ajuda e tal. De boa. Aqui... é bem difícil, assim, o buraco é mais embaixo. Que demais. Carol, obrigado por ter vindo, adorei a nossa conversa. Obrigada. Eu tô sentindo uma dor aqui no peito. O pessoal chega pra você com os negócios assim, alguns amigos? Até que não, assim, sabe que até que não muito, assim. Eu acho que também porque eu tenho muito amigo médico, né? Eu convivo mais então com médico. Tem... Até as minhas amigas do Brasil que não são médicas é que me usam mais, assim, de médica da família. Olha, obrigado por ter vindo. Adorei nosso bate-papo, aprendi bastante com você. Que bom. E eu queria terminar com uma pergunta, eu sempre termino com uma pergunta aqui. Pedir para você assinar a bandeira. Que legal! A data de hoje, assinatura e o que a Austrália representa para você em uma palavra. A Austrália representa em uma palavra. Difícil, mas acho que a palavra que eu vou escolher é equilíbrio. Equilíbrio? Por quê? No sentido da minha vida e dessa questão de... Porque eu não vou falar que é igualdade, porque não existe igualdade, sociedade igualitária, perfeita, não existe. Mas eu vejo a Austrália de uma maneira mais equilibrada, como sociedade e como a minha vida hoje é aqui. Uma coisa mais equilibrada. Eu acho que, assim, a coisa caótica do Brasil é muito... vive na superfície, né? A gente está sempre com a coisa caótica, tudo é mais intenso em todos os sentidos. Então, eu acho que a palavra é equilíbrio por causa disso, assim, se eu pudesse resumir, eu acho que essa é a palavra. Legal. Legal. Então, pode assinar aqui onde você acha melhor. Se for na parte azul, usa a prata. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a Carol aqui, doutora Carolina Chacon. Sim, não, sigam. É isso mesmo? Não, doutora Carol Austrália. Carol Austrália agora. O seu YouTube, como é que é o canal? Tá lá. Deixa eu falar aqui, peraí. Carol Chacon na Austrália, o canal no YouTube. No canal do YouTube tem vídeo de todo o processo da revalidação e de tudo que eu passei aqui. Então, fui fazendo uma coisa muito orgânica mesmo, assim. Tipo, eu ia fazer a prova, eu contava como é que eu ia fazer. Passo a passo, assim. Muito passo a passo, Legal. não um passo a passo olhando para trás, né? Foi um passo a passo vivendo mesmo. Sim, então, das etapas. Com um diário. Ultimamente estou sumida por lá, pretendo esse ano fazer mais vídeos, assim, 2022 foi um ano difícil para mim, tem vídeo lá falando do momento mais difícil que eu vivi aqui, então foi um ano difícil, mas esse ano eu pretendo trazer mais conteúdo, mas tem muita coisa, então a grande maioria das dúvidas que as pessoas têm, assim, a maioria das coisas está lá. E aí, o que assistiu o vídeo lá, ficou com alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu respondo as dúvidas. Boa. É isso. E também nos sigam no Equalizando, segue lá no canal do YouTube, no Instagram. Entrem no grupo Brasileiros em Sydney 2023. Caso queiram tirar alguma dúvida comigo, tá lá Canguruber. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.